Bom, agora nós vamos passar para a província de Alberta, né, já Ok. cortar um pouco para nós. Eu gostaria de ver se tem esse tal slide com o mapa e se tivesse o pessoal pode mostrar para mim só para localizar o slide. A província de Alberta vocês podem ver é do lado oeste do Canadá. O Canadá é o segundo maior país do mundo, então é bem importante vocês terem isso em mente. Não é fácil ir de carro de um lado para o outro, a gente precisa Sim. voar. O trem demora 3 dias, então nós voamos normalmente de Toronto para Alberta direto. E as duas principais cidades para chegada são Edmonton e Calgary. Como nós estamos falando aqui da nossa empresa, nós vamos usar um roteiro básico, que é um roteiro que nós temos no site, específico para esse evento Stampede, mas que é válido para o ano todo. Para vocês terem uma ideia, então eu vou começar por Calgary. Tá? Calgary é a porta de entrada talvez mais conhecida para as Rochosas, fica só 1h30 dos parques nacionais e é uma cidade que é extremamente receptiva. Apesar de ser uma cidade grande com 1 milhão de habitantes, ou um pouco mais, um pouco menos, mas nesse redor, o centro dela é muito pequeno, são 5, 6 quadras por 5, 6 quadras, onde ficam os arranha-céus. Tirando isso, é praticamente toda plana, toda com casas. Então a pessoa lá fica numa cidade grande, mas ao mesmo tempo sente o conforto e o aconchego de uma cidade pequena. E como uma cidade grande, ela tem ótimos restaurantes, ótimos bares, tem opção de lazer, tem opção de compras. A avenida principal, que é Stephen Castles, é um calçadão, não pode, é um lugar só de compras, então e restaurantes, então não passa carro, é bem sossegada. O downtown dela são 2 ou 3 estações de metrô e o metrô na área central é gratuito, então o passageiro não precisa se preocupar em comprar o ticket de ir para um lugar e para o outro, isso facilita também. Então são algumas diferenças da cidade. E a cidade hoje está ficando bem requintada, porque ela é uma cidade muito rica devido ao petróleo, tem grandes sedes de companhias lá, e isso acaba fazendo o quê? Com que bons restaurantes, boas lojas, boas grifes, bons hotéis vão à cidade para quê? Para suprir essa necessidade. E isso gera o quê? Uma concorrência e traz um conforto muito interessante para os passageiros, porque com a competição os preços não ficam tão caros e você tem uma qualidade muito, muito boa. Eu acho que a Sandra já teve em Calgary, ela pode falar o que é essa hospitalidade, que a gente Além comentou da isso e essa beleza qualidade. natural da província de Alberta, que é uma das províncias mais bonitas do Canadá, o povo é muito hospitaleiro, né? Muito receptivo. Eu sempre digo nas minhas apresentações que uma das maiores riquezas do Canadá é o povo, porque recebe o turista e o imigrante muito, muito bem. Então, Calgary é considerada a cidade mais country, até porque lá acontece o Calgary Stampede, né? Que é o maior rodeio da América do Norte no mês de julho. Nós temos inclusive um cowboy brasileiro, o Adriano Moraes, que já foi campeão lá algumas vezes. E eles recebem muito bem. É legal, assim, ela é uma capital country. Em julho acontece o Stampede, nós vamos falar até do Stampede. É um destino muito procurado para estudos também, né? O Canadá, no geral, não tem problema de violência, é um país seguro, é um país tranquilo, mas Calgary me parece que Tem muito estudante. tem muito Inclusive, estudante. nós representamos uma escola lá, Global Village, e é bem interessante, por quê? Porque realmente é procurado por alunos que querem também um pouco dessa experiência country de natureza, e também muitos pais gostam de mandar os alunos mais jovens, 17, 18 anos, Claro. porque tem uma cidade grande, eles vão ter o que fazer, tem os parques nacionais, mas ao mesmo tempo eles têm a segurança de uma cidade pequena, que é aquele sentimento de cidade pequena que ainda existe por lá. Então isso foi bem lembrado, Sheila, é bem importante. Sandra, estou errando seu nome hoje cedo e agora. Sheila, cadê você, querida? Sheila é a representante da Comissão de Turismo Canadense, eu mando um abraço para ela e eu estou confundindo a Sandra hoje, desculpa pessoal. Brincadeira, fica à vontade, Fabiano. Então, como o intercâmbio é forte, essa questão country, e um caso agora, que nós vamos depois falar do Stampede, mas a parada que tem o Stampede, porque a cidade toda se transforma, começa no início, na frente dessa escola. E os alunos, ano passado, estavam ligando para os pais, todos eufóricos, porque o príncipe William e a Kate estavam nessa parada o ano passado e foi a primeira viagem oficial deles. Então, assim, isso causou um alvoroço na cidade, óbvio, dos alunos também, alguns conseguiram até fotos, então foi uma experiência interessante para eles. E além dessa parte country, assim, Calgary tem o quê? A 2 horas de Calgary tem o Museu dos Dinossauros, eu acho que nós temos um slide em algum lugar, daqui a pouco vocês passam para lá. Já está aqui tá? passando. Então, a hora que vocês puderem. Esse chama o Royal Taro Museum, esse
O museu fica num sítio paleontológico muito famoso, ao norte de Calgary, é fácil chegar de carro, tem excursões de dia. É muito interessante fazer esse passeio, principalmente quem está viajando com crianças, além de ver todos os ossos de dinossauro, ver os esqueletos, você tem outras pedras fossilizadas, você pode mexer num osso de dinossauro, ver a diferença de peso dele para a madeira, porque eles têm o mesmo formato. Você pode fazer caminhadas por esse deserto, porque isso é uma área desértica, que fica a mais ou menos 100 quilômetros dos parques nacionais, que são aquelas belezas que vocês viram no filme antes. Então, assim, é um contraste bem legal de fazer. E fora isso, a Sandra até me lembrou de cedo, a província de Alberta não tem imposto estadual. Como nós falamos, ela é rica, então eles não cobram imposto estadual sobre as compras. Isso é bem legal porque ela acaba sendo 6, 7% mais barata que o resto do Canadá. O imposto lá é de 5% a 6%, enquanto no Canadá varia de 12% a 15%, por causa dessa queda do imposto estadual. Isso é muito bom para compras, e ainda mais que o ano passado lançou um shopping que chama Cross Iron Mills. É um outlet que fica a 5 minutos do aeroporto, e nesse shopping você tem lojas como Coach, como Lacoste, como Tommy Hilfiger, entre outras, a Michael Kors agora, que as mulheres gostam das bolsas. Maravilhoso, Michael Kors. E dos relógios, eu tenho que trazer para minha esposa. Mas é interessante você fazer compras num outlet com o desconto dessas taxas. O que acaba ocorrendo é o quê? É que isso gera um custo muito interessante, inclusive comparado hoje com os outlets americanos que estão na moda no Brasil. Antigamente não era tanto, mas hoje os valores já não são tão discrepantes quanto eram, então já é muito interessante fazer essa compra também no Canadá. E agora vamos falar do Stampede, né? Claro. Que é o maior rodeio canadense. Eu acho que é um evento. A Sandra já esteve no Canadá, sabe que eles esperam por isso, está na agenda de eventos do país. No Jornal Nacional deles, eles apresentam o evento e os resultados do Stampede, como a gente apresenta o nosso futebol. Então, realmente é uma coisa importante que acontece no país. E não é um evento como o nosso rodeio que nós estamos acostumados no Brasil, que é mais focado para o público jovem. Lá ele é focado na família, ele tem desde crianças e nenês, e nós tivemos uma pergunta hoje cedo, a partir de que idade? Então, desde nenês em carrinhos entram nesse rodeio, até senhores vão no rodeio. É verdade. É bem legal, porque o público todo, né, se envolve Se nisso. envolve. E aqui está entrando uma pergunta, Fabiano, a data do Stampede. Normalmente o Calgary Stampede acontece no período de julho. É de julho, de 6 a 15 de julho, salvo engano, mas é 6 a 15 de julho esse ano. Tá? Então é logo na primeira quinzena, e é uma época muito interessante. Aí quem perguntou, nós temos bloqueio saindo dia 10 para o Stampede, voltando dia 18, são 7 noites no Canadá, com Air Canada, nosso bloqueio. E no dia 12, que é um dos dias que nós estaríamos em Calgary para isso, quem gosta de música country tem o Garth Brooks, que é um dos maiores cantores country, vai estar no dia 12 de julho fazendo a apresentação dentro do Stampede, e é uma oportunidade para o povo brasileiro que quer conhecer tudo isso visitar. Mas, como você disse também, o Calgary Stampede é um rodeio que ele não fica focado só no rodeio em si, né, no evento com os animais, mas tem várias ilhas com vários eventos acontecendo paralelamente ao rodeio. Isso, a cidade, na verdade, ela se modifica. O policial se veste de xerife, o executivo se veste com aquela roupa de antigamente mais pomposa. O motorista de ônibus está usando chapéu e roupa country. A cidade toda se transforma, e uma coisa que as lojas fazem, as empresas, eles dão café da manhã de graça na rua, aquele típico deles, bem que simpático. É panqueca, maple e bacon, salsicha. Você passa e eles estão servindo para quem quiser. Os bares à noite ficam uma loucura para o pessoal jovem ir. Ele tem o Nashville, que é dentro do grounds, né, dentro da área do rodeio, mas tem vários outros. Tem o Cowboys, que é muito famoso, tem o Ranchmans, que é onde foi filmado o Jamaica Abaixo de Zero. Então tem vários bares que ficam muito cheios nessa época para o pessoal jovem que quer agito. Para o pessoal que não quer agito, tem cultura, eles têm a parte indígena dentro. Só antes, para vocês entenderem, não é só a arena do rodeio. Além da arena do rodeio, dentro eles têm um estádio de futebol, ou que é de futebol americano, que tem a forma de uma cela. E nesse estádio eles têm eventos, eles têm shows e eles têm aquelas exposições de animais. Eles têm um cassino, eles têm essa vila de índios, que eles não chamam na verdade de índios, eles chamam de Primeiras Nações. Eles têm, além de tudo, um cassino que fica lá dentro,
um parque de diversões, montanha-russa e tudo mais. Dentro da arena, depois do rodeio, eles têm shows, assim, mas são shows maravilhosos, que vão desde cantores, banda, malabaristas, pessoal às vezes de carro, acrobacias de moto. É um show de variedades que dura 1h30 e termina sempre com fogos de artifício, que também é muito legal. Todos os assentos são marcados, então é super organizadinho, então você não precisa chegar 1 hora antes para pegar um bom assento, você já tem o seu lugar, já marcado. Sabe onde você comprou. E além do rodeio propriamente dito nessa arena também, eles têm o rodeio normal, igual nós temos no Brasil, de cavalo, nos bois, aquelas corridas ao redor de barris, que é o feminino, eles podem laçar cordeiros, mas eles também têm as coisas de crianças. As de crianças são o quê? São ovelhinhas que o pessoal sobe, tem as crianças, nós temos até um slide, acho, de crianças indo, daqui a pouco eles acham e mostram enquanto a gente estiver falando. Mas aí a parte indígena, de cultura, eles têm shows pequenos ao longo do dia, então eles têm hip hop lá dentro, eles têm rock and roll, não é só o country, então não é assim, eu não gosto de rodeio em si, não vou. Claro. É um evento, ele é considerado o maior show ao ar livre do mundo. Então ele tem muita coisa acontecendo paralelamente dentro dele. Vale muito a pena ir de 6 a 15 de junho todo ano. É uma experiência assim que vale muito a pena. 6 a 15 de julho, né? Julho, mês exatamente, 7. mês 7, isso. E só para uma história, foi lá que eu conheci minha esposa. Então eu sou apaixonado pelo Stampede. Que coisa linda. Já 15 anos atrás, então faz muito tempo. Mas tem a história também disso pessoal, que acontece. Né? Pessoal que é do pessoal, que é muito legal. Claro. Bom, Calgary é mais ou menos isso. Quem tiver perguntas, nós temos o pessoal na empresa, temos no chat que nós temos uma pessoa respondendo enquanto isso, ou podem estar mandando. Além disso, saindo já de Calgary rumo a Banff, nós temos o Canada Olympic Park, que é onde foram feitas as Olimpíadas de Inverno em Calgary. E eu não sei, você chegou a visitar lá quando você esteve lá? Ou não, só passou em frente? Só passei em frente, não cheguei a entrar. Lá é onde foi filmado o Jamaica Abaixo de Zero, para quem sabe aquele filme do bobsled. E mesmo no verão, aliás, no ano todo, os turistas podem comprar e descer de bobsled em um pedaço pequeno, óbvio, não a pista toda, mas experimentar esse esporte, que é um esporte que no Brasil assim, é inexistente, né? Mas que dá para a gente experimentar um pouquinho do inverno. Além disso, tem o Museu de Esportes Olímpicos, que fica dentro, e tem aquelas torres de salto, que nós também temos um slide, se puder cortar para o slide, só para dar uma olhadinha. Essa torre, além de nós podermos subir e ter uma vista panorâmica, hoje ela tem uma tirolesa que sai do topo dela e vai até o chão, que é assim para os corajosos, não é para mim. Eu não o canadense de jeito nenhum. Bom, o Parque Olímpico, que nós tínhamos já falado, terminando, além do verão você poder fazer algumas atividades de inverno, como esqui, brincar por ali, no verão ele é um parque de mountain biking, então também dá para fazer isso. E ele fica no caminho para Banff. Esse caminho para Banff, como Calgary é toda quadradinha, ela é aquele estilo mais norte-americano de ser norte, sul, leste, oeste, é muito fácil de atravessar Calgary, você já sai na rodovia número 1, que dá em Banff. Então, para o Fly and Drive, é uma coisa muito simples de fazer, apesar de existirem várias opções de passeios guiados, de tours regulares, de fazer simplesmente traslados simples, mas dá para pegar o Fly and Drive, que é uma coisa que nós gostamos bastante. E é prático porque uma vez nessa autopista número 1, ela vai passar por Calgary, vai passar em Lake Louise e vai terminar em Jasper. Então não tem muito para onde sair, onde se perder. Então é fácil para o turista, não gera aquele estresse, cidade grande, como que eu chego, como eu não chego. É uma coisa bem tranquila. Saindo de Calgary, passa pelo Parque Olímpico, que é uma parada que nós sugerimos sempre. Chegamos no Parque Nacional de Banff.